Boa tarde, Deise. Boa tarde. Eu vim aqui no Colégio Estadual Antônio de Souza, aqui em Mossoró, pessoal. E eu vim entrevistar a Deise é uma pedagoga aqui do colégio. Já faz tempo, Deise, que você atua aqui na área? 10 anos aqui na escola. Pronto. Aí, Deise, a minha entrevista com você aqui no momento é sobre uma extensão da Uniaselv. O nome do projeto é Vozes pela Paz, transformando escola e comunidades em espaços seguros e livres de violência. Eu trouxe aqui umas perguntas na entrevista que eu vou fazer com você. Isso aí vai ser bem proveitoso, né? Aí, pessoal, vou divulgar essa entrevista no meu canal do YouTube, ao qual os alunos aqui do colégio do 8º e 9º ano, a gente vai divulgar o link da entrevista para eles comentarem lá sobre o que eles vão assistir da entrevista. Pronto, pessoal, vou dar início aqui à entrevista com a primeira pergunta. Deise, para você, o que é violência escolar? Para mim, eu entendo como violência escolar todo e qualquer tipo de abusos, de excessos, como o bullying, né? O bullying a gente sabe que tem vários tipos, tem o silencioso, tem o psicológico, tem o físico, né? O que mais acontece na escola é o psicológico e o físico, né? Onde os alunos, muitas vezes, eles pegam uma característica de um aluno e fica fazendo pirraça, ou fica sempre mexendo com aquele mesmo aluno, com esse mesmo sentido, zombando. Né? E às vezes acontece também a física, né? Por algumas vezes a gente já presenciou a violência física aqui na escola e a gente sempre procura intervir, né? Através de diálogo, de conversas. Muito bom. Você já presenciou algum tipo de violência? Qual, assim, geralmente você presencia mais? Aqui na escola a gente já presenciou sim, inclusive esse ano teve um conflito, né, entre duas alunas, um conflito que estava acontecendo há alguns dias e não era do conhecimento da gestão, né, a gente não estava sabendo e culminou em uma briga, né? E com essa briga a gente precisou intervir, algumas pessoas apartar, né, tirar as meninas, e foi uma situação muito delicada, assim, de ver aquela situação de duas meninas naquele estado, né, em conflito. Para vocês e para os outros alunos, né, também, né? Muitas das vezes, assim, essa questão da violência na escola, a violência principalmente física, as brigas, né, que a gente conhece na escola, muitas vezes acontece mais por incentivo de alguns alunos, tipo, as partes envolvidas, elas não têm interesse em brigar, mas de tanto ficar com tipo fofocas, com conversas vai e vem, tipo eles incentivando, instigando essa briga, aí às vezes as partes elas acabam, é como se fosse uma cilada, né? E eles acabam caindo nessa cilada, porque chega um grupinho, diz uma coisa, chega outro grupinho, leva e traz, e muitas das vezes culminam em uma violência física dentro da escola. E a escola deu total apoio para a gente chama as duas partes, sim, a gente chama as duas partes, a gente chama a família, a gente trabalha com nossos meios, né? Através do diálogo, muitas vezes com a família, essa como foi uma violência física mais agravante, a gente culminou em uma transferência, né, de um aluno da escola. Muito triste, mas porque a gente, enquanto escola, a gente não apoia e não tolera esse tipo de violência dentro da escola. Outra coisa, Deise, você acha que a violência escolar ela acontece mais em escola pública do que em escola privada? Assim, eu não acho que aconteça mais em escola pública, mas a minha experiência é em escola pública. Eu não tenho domínio, não tenho conhecimento, nunca trabalhei em escola privada. Mas, pelos relatos de alguns colegas, a gente sabe que na escola privada também acontece a violência. Física, verbal, também acontece. Né? Então, na minha opinião, não é algo que acontece apenas em escola pública. Mas também a gente tem que ver a localidade da escola, a clientela, né? Os tipos de alunos, se a escola é uma escola em um bairro periférico ou é um bairro mais desenvolvido, né? Então vai muito também da questão socioeconômica também dos alunos. Porque isso aí geralmente, às vezes, essas escolas
elas possuem alunos que vêm de famílias vulneráveis, né? Isso. Não que eu esteja dizendo que a questão socioeconômica, quem vive na questão socioeconômica mais baixa, está propício a ser uma pessoa violenta. Não estou dizendo isso, estou dizendo assim, que esses fatores também contribuem para os tipos de violência dentro da escola. Que também não é impossível de acontecer nas escolas particulares, mas também acontece. Né? Em relação à vulnerabilidade, né? Muitos alunos, né, presenciam, né? Muitas vezes eles normalizam certas ações. Veem em casa, né? Pais que batem, né, nas mães, né? Algum outro tipo de violência dentro de casa também. E às vezes eles trazem aquilo, às vezes eles não desabafam com ninguém, né? Eles trazem aquilo para a escola, né? E alguns tentam combater de alguma maneira, né? De alguma forma. E outros naturalizam, né? Infelizmente, muitas vezes dentro da própria família não tem esse diálogo, né? Para conversar e saber o que é certo, o que é errado, o que não pode ser feito, que aconteceu aquela situação dentro de casa, mas não é para acontecer. Que todos os problemas a gente pode resolver, né, sem violência. Né? Aqui na escola, o que a gente sempre fala para os alunos, né, quando a gente chama, quando a gente tem algum tipo de situação, antes mesmo até uma confusão verbal, uma briga física, sempre a gente frisa para os alunos que as coisas, né, a gente resolve conversando, dialogando, certo? Como diz aquele ditado, né, a gente conversa, a gente se entende, né? Mais uma pergunta aqui, Deise. Toda escola precisa de dar palestras sobre esse assunto de violência? Sim, eu acredito, né, que a gente sempre procura, a gente orienta que os professores trabalhem em sala de aula, a gente faz parcerias com o BS, né, sempre a trazer, principalmente a questão do bullying, né, que é o que mais acontece dentro das escolas. E sim, na minha opinião, é um tema, uma temática que deve ser desenvolvida em todas as escolas. Tem independente se é pública, privada, e desde lá dos pequenininhos, independente da faixa etária, já ir trabalhando com essa questão da sensibilização, né, de conscientização sobre essas questões. Pronto, Deise, você entrou na minha última pergunta aqui que eu vou fazer a você. Na sua opinião, quais as séries que você mais ouve queixas de violência escolar? Os sextos anos, sempre tem uma faixa etária que está mais, os sextos, né? O sexto ano é uma turma em transição, né? Eles vêm saindo do quinto ano do ensino fundamental menor para o ensino fundamental maior. Então, eles ainda são muito imaturos. Então, nos últimos anos, a gente vem percebendo essa questão da violência também, chegando mais ali na faixa etária dos sextos anos. Pessoal, foi isso aí. Eu vim entrevistar aqui Deise, o Colégio Estadual Antônio de Souza Machado, aqui no bairro Dom Jaime Câmara. Aceitou vir fazer essa entrevista. Essa entrevista ela vai ser divulgada no canal do YouTube, no meu canal, e lá vocês postam os comentários do que vocês acharam, o que vocês têm de sugestão para a gente acabar com a violência nas escolas, não só nas escolas, a violência em casa, a violência em público. E é isso aí, pessoal. Uma boa tarde para vocês e até a próxima.